Olá! Você está assistindo ao Repórter Visual, um programa acessível da TV Brasil. As novidades sobre o programa você pode acompanhar pelo facebook.com/Visual TV Brasil. O Repórter Visual começa agora, o primeiro programa jornalístico da TV brasileira feito em Libras. Os Correios começaram a implantar um sistema de distribuição alternada de correspondências. Com a mudança, a visita do carteiro deixa de ser diária e passa a seguir um cronograma. Marlene checa a caixa de correio e lá está a correspondência que ela esperava. Até alguns meses atrás não havia preocupação. A aposentada sabia que as cartas chegariam em dia, mas ultimamente os atrasos têm se repetido. Tem dia que tem dia que não tem não. Hoje teve, mas amanhã ou depois... No Brasil, são 57.875 carteiros. Em algumas cidades, existe apenas um profissional trabalhando. Os Correios alegam que o número é o suficiente para atender toda a população, mas o sindicato contesta. Eles reclamam que não há concurso público desde 2011 e que nos últimos 6 anos, mais de 20 mil profissionais foram desligados da empresa. A taxa de funcionários ela vem caindo à medida que a empresa também vai criando mecanismos para poder retirar trabalhadores da empresa, como os programas de demissão voluntária. Os Correios começaram a implementar um modelo de distribuição alternada, que até o primeiro semestre de 2019 vai valer em todo o país. Com ele, as entregas deixam de ser diárias. Por meio de nota, os Correios afirmaram que fazem estudos para dimensionar o efetivo e que a redução do número de carteiros é necessária por causa da diminuição do número de cartas. Mas o sindicato alega que, apesar da redução do número de correspondências, o segmento de encomendas cresceu muito nos últimos anos. Mais de 27 mil motoristas na Bahia perderam o direito de dirigir por atingir mais de 20 pontos de infrações na carteira de habilitação. E o condutor que for flagrado utilizando a CNH suspensa pode pegar até 1 ano de prisão. Recentemente, Eduardo soube que está com a carteira de habilitação suspensa e foi ao Detran recorrer. Se eu vendi algum carro há 10 anos atrás e o cara não transferiu, é isso que eu quero me informar o que é. Uma situação complicada, né? Sem saber o que. Daqui a pouco eu vou preso sem saber por quê também, né? A relação com os nomes dos cerca de 27 mil condutores baianos que ultrapassaram os 20 pontos na carteira de habilitação já foi divulgada no Diário Oficial do Estado. A pena é a suspensão do direito de dirigir por um período de 1 a 2 meses. E o prazo para recorrer é de 60 dias. Os condutores já foram notificados em 2015 e em 2016 a respeito, desse processo. Agora, em 24 de março de 2018, eles receberam a penalização, desses processos. Muitos deles pela revelia, não tiveram conhecimento do processo e foram penalizados a sua revelia. O que acontece? Agora, existem 2 possibilidades. Ou o condutor, que reconhece que cometeu essas infrações, ele entrega essa habilitação para o cumprimento da penalidade, ou ele tem a possibilidade de apresentar recurso à JARE. Está previsto no Código de Trânsito Brasileiro. Caso o condutor seja flagrado dirigindo com a CNH suspensa, estará sujeito a até 1 ano de detenção e multa, além de ficar sem dirigir pelo mesmo tempo que havia sido suspenso anteriormente. Para voltar a ser habilitado, o motorista deve cumprir a pena, fazer o curso de reciclagem em autoescola e ser aprovado no teste de legislação. Sentir dores nas costas é algo comum para muita gente, mas nem sempre tomar apenas remédios ajuda o paciente a melhorar. Veja como a fisioterapia pode atuar na recuperação dos pacientes. A dona Fátima sentia um desconforto nas costas durante uma viagem de férias. Desde então, ela precisa fazer uma série de tratamentos. Fui para Salinas, fui dirigindo, voltei dirigindo. E quando eu cheguei, eu comecei a sentir a dor muito forte. O Marlon explica que a dor tem nome e necessita de uma atenção especial. A dona Fátima, ela teve um caso de hérnia de disco,
hernia de disco lombar, que não necessariamente foi ocasionada por conta dessa viagem dela. Uma pesquisa divulgada por uma revista científica do Reino Unido revela que mais de 500 milhões de pessoas em todo o mundo não recebem o tratamento correto. Os idosos são os mais afetados. Quem está acima do peso ou não pratica atividade física também está sujeito a sentir dores. Normalmente, a dor lombar começa leve e vai se intensificando a dor lombar comum. Mas quando ela é por uma hérnia discal, ela pode causar realmente um travamento. Isto é quando este disco, que é um protetor entre as vértebras, ele protege as vértebras quando há um grande impacto, e ele pode se deslocar para fora. Isso chama-se herniação. Nas ruas, conversamos com algumas pessoas que se enquadram na pesquisa. Primeiramente, a gente tem a dor, vai no médico, o médico te consulta, te envia para um fisioterapeuta, aí você tem que fazer as suas atividades físicas devagar, associado ao fisioterapeuta, porque ele que vai te orientar. Ele fez o certo, ele começou a desenvolver atividade devagar, sem pressa, sem esforço. O seu Carlos é piloto de helicóptero. Ele explica que costuma ficar sentado por mais de 10 horas na mesma posição. A posição do piloto de helicóptero é meia torta. Então, no final do dia, após 7, 8, 9, 10 horas por dia, 60, 70 pousos, você está com os ombros um pouco doendo. Isso que ele estava falando é comum, inclusive nos escritórios. A pessoa ficar muito tempo na mesma postura e, às vezes, na postura incorreta, né? Uma dica que eu dou logo é o seguinte: você procure sentar corretamente, colocando os seus glúteos sobre a cadeira, não sente sobre as costas. Na medida do possível, você faça a cada 1 hora um alongamento, levante, dê uma caminhada. O assunto agora é toxoplasmose, uma doença com a qual as grávidas devem ter muito cuidado para não prejudicar a saúde dos bebês. E entre os meios de contaminação, existe um que está presente em muitas famílias: os gatos. Quando engravidou do Guilherme, Luana não perdeu o contato com os animais de estimação, 2 cachorros e 2 gatos. Eu jamais imaginei que eu teria que doá-los ou que eu teria que abandoná-los, nem pensar. Lógico que eu conversei com a minha médica, ela me pediu os exames e tudo foi feito, de acordo com a orientação dela. Durante a gravidez, as mulheres precisam de cuidado redobrado no convívio com os animais domésticos. Alguns deles podem transmitir doenças como a toxoplasmose, causada por um parasita que está presente nas fezes dos gatos. A infecção pode trazer riscos para o feto e causar danos irreversíveis para o bebê. Pode nascer com manifestações neurológicas, como hidrocefalia, comprometimento pulmonar, comprometimento do fígado e diversas outras. O diagnóstico da toxoplasmose é feito por meio de um exame de sangue. Uma das formas de transmissão é o contato direto com as fezes do gato. Esta ginecologista afirma que não é preciso se afastar do animal e cita alguns cuidados necessários. Sempre oriento os pacientes que, para ter cuidado com a manipulação da caixa de areia do gato, mas não é só o gato. A transmissão da toxoplasmose para o ser humano também é através da ingestão de alimentos crus, como comida japonesa, o sashimi, essas coisas assim, através das verduras, legumes, frutas que não são tão higienizadas. Então, a transmissão para o ser humano é dessa forma, mas também não quer dizer que o gato seja o principal causador da doença. A TVE Paraná produziu uma reportagem sobre os cuidados que se deve ter para levar seu cãozinho para caminhar ou correr com você. Acompanhe a reportagem. Ângelo e Sig correm juntos toda semana. É só chegar no parque que o cachorro já se agita. Às vezes, eles fazem uma pausa, já que o Schnauzer tem 11 anos e é preciso retomar
o fôlego. Você tem que pensar na hora que você vai levar o cachorro para passear, não é o mesmo ritmo que você, né? Embora ele queira acompanhar, porque o cachorro como fala, o melhor amigo do homem, ele vai querer te acompanhar sempre. Eles começaram a correr juntos quando o Ângelo percebeu que Sig acompanhava o ritmo. Mas antes, ele procurou a orientação da veterinária. Ele tem problema no joelho, então quer dizer, tem que tratar bem, né? Tem que cuidar para não ter uma lesão, uma coisa mais grave. Beatriz voltou a correr depois da licença maternidade e ela aproveitou para levar Thor, o Golden Retriever de 1 ano, que tem muita energia para gastar. Eu retomei a corrida e ele veio de bebezinho, agora está com 1 ano, a gente resolveu começar a correr juntos, né? Para ele pegar meu ritmo e eu pegar o ritmo dele. A corrida traz diversos benefícios para a saúde dos cães. Além de melhorar a capacidade cardiorrespiratória, pode evitar a obesidade. Alguns têm tendência a ter problema no quadril, problema na coluna, no joelho, problema cardíaco. Então, tem que prestar atenção nisso e procurar se informar sobre o seu cão. Cada raça exige um cuidado diferente. Tem raças, por exemplo, que são caçadoras. Se vivesse na natureza, ia correr, né, pelo mato, tem pique, tem fôlego. E tem aquele cachorrinho que foi feito para morar mais no apartamento e dar uma voltinha só, sabe? Cachorro de colo. Em dias quentes e de muito sol, é preciso ter cuidado redobrado. Além de levar a água e fazer pausas para hidratação, também é preciso ter cuidado com o piso. Uma dica é poder tocar, levar a palma da mão no chão e ver se a temperatura está adequada para começar o exercício. Se você corre no horário quente, mesmo estando de tênis, protegendo, você sente a sola do pé esquentando. Então, imagina a patinha do cachorro ali direto. Então, tem casos que faz queimadura realmente na patinha. E o Repórter Visual fica por aqui. Pelo WhatsApp, você tem um canal direto de comunicação com a gente. Anota aí o número 021 974 522 300. Fica agora com o Repórter Brasil e com tradução em Libras. Muito obrigada pela companhia. Tchau. Tchau.